ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. E é por isso que eu confio. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou. Você sentando, e nunca falhará. Confio em Deus. Uma palavra aqui na capítulo 1, versículo 13. O Senhor diz assim: agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Ele falando de uma libertação. Que o jugo é uma prisão contínua, é algo que o inimigo coloca para controlar, sabe? A palavra jugo a gente não usa muito, mas é uma palavra que usa muito, se usa, né? Se usaria, ou não se usava naquele tempo, da canga do boi, da junta de bois, para ali ficar preso um boi no outro. O inimigo prende você com jugo. Você fica preso numa enfermidade, preso num problema, preso numa situação, preso num sentimento. Alguns ficam presos na tristeza. Alguns ficam presos em sentimentos negativos, em complexos. Mas o Senhor está libertando nessa noite. Você diz amém? O Senhor está quebrando todo jugo, então, toda prisão. Nosso Deus é um Deus de liberdade. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Amém, queridos? Você que veio aqui nessa noite, não veio apenas assistir um culto, você veio para ser transformado pela palavra de Deus, transformado pelo poder de Deus. Você não vai sair como você entrou, sabe por quê? O Espírito Santo está agindo na sua vida. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fico tão feliz, irmãos, que estamos aqui também no meio de um povo obediente. Quem é obediente, diga amém. E quem é obediente está lendo o livro da Bíblia mesmo? Oh, os obedientes estão lendo Tiago, aleluia. E quem não é obediente, nessa noite vai se arrepender, vai chorar bastante. E vai ler Tiago. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque sabe, irmãos, quando o Espírito Santo dá comandos para a igreja, tem que entender o comando. Você fala assim: não, pastor, eu orei em casa, Deus falou comigo claramente para não ler Tiago. Ler só Provérbios, ler Salmos. É para ler também, mas essa parte aí acho que não é de Deus, não. Acho que é assim: se eu quiser eu leio, se eu não quiser eu não leio. Não é um comando do Espírito Santo. Bom, se não é do Espírito Santo, não precisa seguir. Mas se é do Espírito Santo, é para você obedecer, né, irmãos? Porque ele está falando alguma coisa e mexendo com você, algumas áreas que precisam ser tocadas por Deus. E Tiago, então, é um livro bem confrontativo, tá? Ele pega pesado. O Tiago era meio bravo, irmãos. Olha, do jeito que você lê ele aqui, se você prestar bem atenção, ele pega pesado. Mas é o Espírito Santo usando. Tem hora que a igreja precisa disso, né, irmãos? Então o ditado diz que o remédio amargo que cura, né? Não sei se o remédio amargo cura, mas a maioria que cura são amargos, né? Então, o Tiago pode ser um remédio amargo a você, mas vai tomando aí, dose diária de tomar, né, Tiago? E você vai ser transformado pelo poder de Deus, amém? Glória a Deus. Nossos visitantes são muito bem-vindos. Já foi falado aqui na saída, tem a sala VIP ali, especial, tem um presente para você, tem uma equipe maravilhosa para te atender. No final do culto também nós podemos continuar orando. Hoje foi só o começo aqui da oração, porque foi um ambiente, então tinha que aproveitar esse ambiente profético e de fé. Mas temos aqui uma equipe de oração, nós temos uma igreja família, uma igreja que vai te abraçar, que vai te dar realmente o carinho que você precisa. Esperamos, pelo menos, compartilhar esse amor como família de Deus, amém? Aleluia. Deus está curando, então. Deus tem falado muitas coisas aqui, né? Corações angustiados, tristeza, algum peso no coração. Você vai sair daqui leve, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está falando sobre capítulo 4 de Tiago. Um capítulo por semana que nós estamos ministrando.
Nós estamos no 4 e domingo que vem encerramento, tá? Capítulo 5. Então aproveite bem hoje aqui, já vai degustando o capítulo 4, já se preparando para o capítulo 5, que é o fechamento, e maravilhoso. Mas o capítulo 4 nós vamos centralizar aqui a palavra, vai ter vários tópicos. O Tiago, são um capítulo curto, mas cada 2, 3 versículos ele muda de assunto, né? Ele é muito rápido para mudar de assunto, mas não dá para comentar assunto para tópico por tópico. Mas vamos tentar dar uma passada geral, mas principalmente enfatizar os versículos 7 e 8, tá? Porque nós estamos falando aqui de autoridade sobre o inimigo. Autoridade na batalha espiritual. Na batalha espiritual, quem está ganhando? Né? Você ou o inimigo? Você está ganhando? Está batendo ou está apanhando, né? Porque ele diz aqui, olha, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Já pensou botar o diabo para fugir? É possível? Nós aqui tão fracos, né? Pobres mortais e tal. O diabo que comanda todo o inferno, um anjo poderosíssimo. Como ele vai fugir de você? É possível ele fugir de você? Se você gritar bastante, ele foge? Você grita, fala, ele está gritando muito, é melhor fugir. Sabe que o nosso grito faz ele fugir? Bater o pé no chão e tal. Não foge. Tiago está dizendo, só tem um jeito. Submetam-se a Deus. Quer dizer, fique sujeito a Ele, obedeça a Ele, aí você tem autoridade. Você tem autoridade, tá bom? E o próximo versículo, pelo menos a primeira metade, fala assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus, que chega mais perto. Você dá um passo para Deus, Ele dá um passo para você. Você dá mais um passo para Deus, mas você até aqui, chega pertinho, baixinho e fica alinhado com Ele. Por que Deus está esperando você dar um passo para Ele? Sabe por quê? Porque Deus não quer se achegar a quem não deseja a presença dEle. À medida que você dá um passo para Ele, Ele dá um passo para você. Então, nessa noite, dê mais um passo e continue dando passos até você falar, agora estamos aqui, eu e Deus, somos um só. Amém? Unidos, né, no mesmo Espírito, e é isso que Deus quer que você seja com Ele. Amém? Mas vamos lá então, Tiago, ele começa dizendo, pega outro versículo primeiro que é importante. Ele começa dizendo assim, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm? Irmãos, a gente vive no meio de conflitos, muitos conflitos, tá? E Tiago está dizendo, mas qual a origem desses conflitos? Conflito no casamento, conflito em casa, conflito no trabalho, conflito entre as nações, né? O mundo, desde que existe, desde que depois que Adão pecou, os homens só vivem guerreando, guerra em todos os tempos. A história da humanidade é uma história de guerras, sim ou não? É guerras, e não vai parar, vai continuar, tá? Sabe por quê? Ele está explicando. Porque essas guerras exteriores, elas têm uma origem, sim. Elas têm uma origem interior. Olha só, né? Então, os conflitos exteriores revelam guerras interiores. Esse é o primeiro tópico da mensagem, tá? Os conflitos exteriores revelam guerras interiores. Dentro de você há uma guerra. Dentro de você, sabe, você está ali numa convulsão, você está ali, sabe, num estado constante de guerra. Sua mente, seu coração, seus sentimentos. E isso aí faz com que você também exploda, que você extravase também guerras, conflitos. Então, esses desajustes que a gente vive, né, de repente você fala assim, bom, eu estava discutindo porque alguém discordou de mim, mas é mais do que isso. Sabe por quê? É porque seus desejos foram contrariados, né? E aí, a gente não quer ser contrariado. Nós queremos que as pessoas pensem igual a gente, façam igual a gente, obedeçam a gente, e não é assim a vida, tá? Mas, como já estamos em guerra aqui, aí a gente acaba extravasando, sabe o quê? Conflitos. Se os nossos governantes, né, que governam as nações, não tivesse essa guerra interior, não teria havido a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial, né? Se o Putin lá não tivesse essa guerra interior, não estava brigando com a Ucrânia, não é verdade? Mas ele tem uma guerra interior. Mas não é só ele, não. É toda a humanidade. Porque ele briga em casa, briga o marido com a mulher, filho com o pai, pai com o filho. Os conflitos existem em todos os níveis. E Tiago fala assim, vamos resolver esse problema. Para resolver um problema, tem que saber a origem do problema. Então, Tiago está aqui agora explicando para vocês de onde vem. Né? Olha só o versículo 2. Diz assim, vocês
cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam. Isso é briga, confusão, até se matando. Né? Mas não conseguem obter o que desejam. Vive lutando e fazendo guerras. Não tem, sabe por quê? Também porque não pede. Não pede o quê? Para Deus, não ora. E o próximo versículo ele vai continuar dizendo o seguinte: mas você também, quando pede errado, ó. Pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, com o fim de gastar seus próprios prazeres, que é o seu próprio ego, para você, do seu jeito, como você quer. Então isso só aumenta as guerras, os conflitos. Até quando você ora com a intenção errada, Deus não atende. E o conflito aumenta. Você fala, mas eu orei tanto para que isso não aconteceu. Também é para você, é para o seu bem-estar. Né? Você ora tanto pelo seu casamento para que seja do seu jeito e você então não aceita o jeito do outro. Então você está orando não é porque você quer a fazer a vontade de Deus, é que a sua vontade seja feita. E se a sua vontade for feita, aí fica tudo bem. Mas se você for contrariado, se a mulher não falar do seu jeito, o marido não fizer do seu jeito, aí começa o conflito, porque já dentro de você há um conflito. Você não está em paz. Olha, os conflitos conjugais quase nascem por aí, né? Orgulho, vaidade, né? Então os conflitos, tá? Brigas familiares, ressentimentos, mágoas, né? Competição, inveja de alguém que tem um reconhecimento, que deu certo, a pessoa em vez de se alegrar com a vitória do outro, fica com inveja e fica pior ainda. Tá? Então, às vezes até as orações são egoístas. Né? Porque qual a motivação da sua oração? Né? Aí Deus fala assim, você pede e não recebe porque pede com más intenções. Na outra versão, que é a versão tradicional da Bíblia, fala assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Né? Poxa, pediu no mal, Deus não vai atender. Como você pode pedir bem? Então Deus tem que mudar a sua intenção. É interessante que nós vamos passar um dia, todos nós vamos passar, irmãos. Se você é salvo em Cristo, se você não é salvo em Cristo, você vai participar de um tipo de juízo onde você vai estar separado literalmente de Deus. Né? Lá em Apocalipse fala de um grande trono branco e ali e tal, todas as pessoas estão ali, mas foram lançadas no lago de fogo. Mas se você é salvo em Cristo, você vai passar por um outro lugar, um outro julgamento chamado Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo não vai ser para condenação eterna, mas vai ser para você ser graduado, ser galardoado, premiado, né? Honrado. A Bíblia diz, ela chama de galardões. Você vai receber ou perder. São as promoções eternas, ou vai acontecer muita coisa ali no Tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que lá você vai ser julgado pelas suas ações. Não ações que salvam, porque para a salvação eterna você não tem nenhuma ação para fazer, a não ser crer na obra de Jesus. Mas depois que você é salvo em Cristo, você tem que ter ações e obras que justifiquem que você é salvo, que você crê em Deus, que você obedece a Deus. Então você vai ser julgado pelas suas obras. Apocalipse tem um versículo interessante, fala assim, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras o seguem. As suas obras te seguem por toda a eternidade. Veio passar pelo crivo do Tribunal de Cristo. Tá? 1 Coríntios 2, você pode ler depois, fala que as obras podem ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de pedra preciosa, pode ser de madeira, pode ser feno e palha. Quer dizer, vai passar pelo fogo. Nem toda obra vai passar lá. Você cantou, você pregou, você falou, você ofertou, mas vai para o fogo do juízo. Então, das obras. Mais interessante que no Tribunal de Cristo, quando Paulo explica sobre isso, ele não fala só de obras, ele fala que você é julgado pelas suas palavras. Até Jesus disse também, né, no Evangelho, assim, pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então, cuidado. Jesus fala em Mateus capítulo 5, você pode ser condenado no inferno por uma palavra que você falou. Olha, quem chamar o seu irmão de louco, depende da intenção, do momento, você pode ser réu do fogo do inferno. Cuidado com a sua boca, o que você fala. Então nossas palavras são muito importantes. Por isso na semana passada falamos, lembra? A língua é fogo, uma peçonhenta, venenosa, tem que ser tratada por Deus. Quem veio na semana passada, quem não veio pode assistir, está no YouTube, no nosso canal. Aí a mensagem do ano passado, que para você aprender a controlar a língua através do Espírito Santo. Mas além das suas palavras, sabe que Paulo fala também? Nós seremos julgados pelas intenções do coração. Não só pelas ações, não só pelas palavras. E o que está atrás daquelas ações, o que está atrás daquelas palavras são as intenções. O que está atrás desse abraço, desse sorriso. Mas um abraço sempre é bom, nem sempre, depende das intenções. Né? Dessa oferta, desse presente, depende das intenções. Dessa fala mansa, pode ser uma bajulação,
pode ser falso. Então Deus está julgando que as intenções do coração. É por isso que ele está falando assim, você pede mal, sabe por quê? Porque você pede já com má intenção. Não é a intenção de Deus. Qual é a intenção? Aí você fala, Senhor, por exemplo, você tem uma mulher cristã, serve o Senhor, mas o marido não é, inclusive ele é bêbado, é alcoólatra. E ela fala, Senhor, salva meu marido, porque eu não aguento mais esse bêbado. Bom, tudo bem, realmente Deus quer salvar, mas é só porque ele é bêbado? Se não fosse, tudo bem? Você ia parar de orar? Você só quer se livrar do problema da bebida? Isso é um problema, lógico, ninguém quer, mas é mais do que isso, irmãos. É mais do que isso. Por quê? Porque ele pode parar de beber e ir para o inferno depois, porque o fato de parar de beber não vai salvá-lo, vai ser melhor para você ter em casa um marido, né, sóbrio. Mas a intenção é só se livrar do bêbado. Muitas vezes nós oramos assim, meio inconscientemente. Eu quero aquele emprego, Senhor, para ganhar mais. Mas por que você quer ganhar mais? Foi para gastar no seu prazer, para você se exibir, por inveja do outro, porque o outro tem, porque eu não vou ter também. Quer dizer, aí essas más intenções impedem o que? As nossas orações. Estão entendendo, irmãos? Então Deus está tratando não só das suas orações, o que você fala, mas a intenção da sua fala. O que está por trás disso? E então Tiago vai pegando pesado aqui, tá bom? Agora, falar em pegar pesado, vocês vão ver agora o próximo, né? Versículo 4, sabe o que ele diz? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. A palavra adúltero aqui não está falando de infidelidade conjugal, ele está falando da infidelidade com Deus. Porque você está casado com Ele, aliançado com Ele, é mais do que o casamento, você está aliançado com Ele por toda a eternidade. E Deus fala assim, mas você está aliançado comigo e flertando com o mundo? Namorando com o mundo? Ou está aliançado com o mundo, ou se ligando com o mundo? Não, isso é um adultério espiritual. É uma palavra forte, né, irmãos? Palavra muito forte. Eu estou usando aqui porque está escrito, né? Você fala, pastor, chama a gente de adúltero? Eu não, o Tiago. Amém, irmãos? Eu não estou chamando ninguém de adulto, mas o Tiago está. Falou, vocês aqui, meus irmãos, vão em Tubi São Caetano, pode ser adúltero, cuidado. Porque, e outra coisa, se torna inimigo de Deus. Ninguém quer ser inimigo de Deus, irmãos. Mas se torna inimigo de Deus. Já pensou em ser inimigo de Deus? Vai receber bênção, inimigo de Deus? Não, sua vida vai travar. Deus vai ficar na contramão, vai ficar na oposição. Então o Tiago fala, você quer ser abençoado, irmãos? Seja amigo de Deus, amém, irmãos? Mas como você é amigo de Deus? Você não pode mais flertar com o mundo, não, cuidado. O que é o mundo? Não está falando do mundo, porque Deus amou o mundo, as pessoas, não. Está falando mundo no sentido de o sistema pecaminoso que nos atrai. Quer entender o que é o mundo, por exemplo? Um texto bem claro. 1 João capítulo 2, né? Acho que o versículo 15, 16 fala assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo procede do Pai, não procede do Pai, mas do mundo, né? Se alguém ama o mundo, né, o amor do Pai não está nele. Aí na sequência fala o quê? O que há no mundo então? 16, pode colocar aí? Tudo que há no mundo, sabe o que é? O desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. São essa trilogia aí, né? Esse trinômio do mundo. Na outra versão mais tradicional fala concupiscência da carne. O que é concupiscência? Esse desejo, mas não um mero desejo, é um desejo desenfreado, é um desejo incontrolado. Você fala, eu não vou ser atraído, eu não vou ser pelo pecado, eu não vou, mas você vai. Sabe por quê? A concupiscência é mais forte que você. Só tem um jeito de você vencer essa concupiscência, levando a sua carne para a cruz, porque lá ela morre. E morto não tem mais vontade. E os olhos também têm concupiscência, a gente cobiça, a gente olha, a gente vê. Então, o que é? E a soberba da vida, né? A soberba, o orgulho. A gente quer sempre estar por cima, a gente não quer ficar por trás de ninguém, não quer ficar por baixo de ninguém. Se possível, você sempre primeiro da fila, se possível, tem que ser quem ser elogiado. Se possível, eu vou por cá sempre isso, e quando não for, não me sinto bem, porque eu quero ter a primazia. Soberba da vida. Isso não procede do Pai, procede do mundo. Aí ele fala assim, então não ame essas coisas. Se você ama essas coisas, o amor do Pai não está em você. Se você está se relacionando com isso, é um adultério até, porque o Pai se torna inimigo de você. Irmãos, você acha que essa palavra é leve ou é pesada? Quem acha que é pesada, diga amém. Mas é para nós. Amém? Deus escolheu você para ouvir uma palavra bem pesada hoje. Parabéns, hein? Você aguenta aí, tá? Não aguenta, não foge não.
Porque com essa palavra pesada, Deus está moldando você, modelando você para ficar igualzinho a Jesus. Amém, irmãos? Do jeito que Ele quer, para ser amigo dEle. Porque Ele fala assim, se você, no oposto disso, quando você consegue realmente falar, eu não quero mais o mundo, diz aqui agora o versículo 6, ó. Aí então Ele nos concede maior graça. Ele te dá graça. Oh, aleluia. Tá? Voltando agora para o Tiago, né? Concede-nos uma graça maior. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, irmãos. O Salmo 18 diz assim, o soberbo, ele conhece de longe, mas ele está perto dos que têm o coração quebrantado, dos humildes, amém? Deus conhece de longe por quê? Deus não quer nem assunto, é de longe. Deus conhece tudo, Deus conhece todas as pessoas, mas conhece de longe. O que é conhecer de perto? É ter intimidade. Então Deus não tem intimidade, é inimigo, tá? Mas quando você se humilha, Ele dá maior graça, amém? Dá graça a você. O que é graça? Capacitação. A graça também é capacitadora. Você passa a superar todos os seus limites, não porque você é esforçado, não porque você é melhor que os outros, mas porque agora a graça te capacita, e quando a graça te capacita, já a glória não é mais sua, é dele, porque é Ele que te capacitou, amém? Você pode ser o maior, você pode ser o melhor marido, com a graça de Deus. Pode ser a melhor esposa, com a graça de Deus. O melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, com a graça de Deus. O melhor funcionário, o melhor patrão, com a graça de Deus, amém? Mas se é com a graça de Deus, você não tem mérito nenhum. É a graça, amém, irmãos? Amém? Quem quer mais graça, diga amém. Ele dá maior graça, Ele dispensa graça, Deus tem uma graça transbordante para dar aqui nessa noite, amém? Aleluia! Então, precisamos orar, sondar nossas orações, será uma oração humilde, uma oração bem intencionada, alinhada com o coração de Deus. Lembrando o Salmo 139, os últimos 2 versículos assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Quer dizer, conhece o meu coração aqui, Senhor. Olha o que está olhando aqui, porque o coração é enganoso. Você pensa que está orando bem, você pensa que você está agradando a Deus, que você cantou lindo, e Deus falou, não, recebi esse louvor não. Ah, que você fez uma oração bonita, mas não chegou no céu. Deus falou, não quero nem ouvir, sabe? Há uns textos dos profetas, né? Quando Deus fala com Israel, Ele fala assim, olha, eu não quero mais seu cântico, eu não quero os seus sacrifícios, eu não quero a sua adoração, isso é abominável, isso é nojento, não quero. Deus tem coisas que Deus não quer mais, porque procede de um coração que está desalinhado com a palavra dele. Mas é nesse contexto, então, que nós vamos chegar no versículo 7. Né? Ele fala, então, gente, sabe o que vocês precisam para vencer o inimigo? Vocês precisam se sujeitar a Deus, submeter a Ele. O que significa sujeitar a Deus? É obediência mesmo. Quer dizer, é Ele que manda, Ele que reina, Ele é o rei. E quando você deixa o Senhor reinar, que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, deixa o Senhor governar a sua vida, aí você passa a ter autoridade, e o diabo vai fugir em nome de Jesus, amém? Então nós queremos vitória contra o diabo, não é verdade? Você quer, mas se você não está sujeito a Deus, irmãos, você não tem autoridade. Não temos autoridade. Vamos falar um pouquinho sobre autoridade. A autoridade funciona assim, né? Imagina, por exemplo, na vida militar, né, que existe graduações de autoridade, né? E então você tem lá, tem um soldado, mas você tem um sargento, tem um tenente, capitão, tem tudo isso aí, né? Mas, por exemplo, seja um sargento, ele tem autoridade. Mas se esse sargento, ele não está de acordo com o comando que está acima dele, que é o tenente ou o capitão, ele não tem mais autoridade. O que está fazendo é ilegal, é ilícito. Não é verdade? Ele tem que estar debaixo da autoridade. Ele pode ser qualquer graduação, mas tem que estar debaixo da autoridade. Um policial tem autoridade? Sim, depende. Se ele está debaixo da autoridade. Porque quem você deu autoridade ao policial que está aí fora, armado, é o Estado. Se ele está contra a lei do Estado, ele perde a autoridade. Ele pode fazer uma coisa e ser preso, ele pode ser expulso da corporação, ele pode ser condenado. Por quê? Ele agiu fora da autoridade. É por isso que quando você está fora da autoridade de Deus, você não tem poder sobre Satanás. Mas quando você está debaixo da autoridade de Deus, irmãos, ele tem que correr. Amém? Amém, queridos? Imagina um policial, por exemplo, é um policial de trânsito. Vai vir um caminhão lá de 30 toneladas. Ele levanta a mão na frente, o caminhão tem que parar, sim ou não? Mas quem é mais forte, o caminhão ou o policial? O caminhão. Mas por que ele para? O policial não é forte, mas ele tem autoridade. Está entendendo? Quando você levantar a sua mão, o diabo foge, porque não é que você é mais forte que ele, é que você tem autoridade, irmãos.
Mas se eu levantar a mão na frente do caminhão, ele passa por cima. Eu não tenho autoridade. Depende de quem levanta a mão, né, irmãos? Se eu chegar, para. Não. Aí, já era, né? Mas a autoridade, então. Então, a autoridade não é que você tem mais poder que o diabo, não. Mas é que agora você está debaixo da autoridade. Essa autoridade você só recebe porque está sujeito a Deus, submisso a Deus. Esse é um princípio importante, irmãos. Esse é um princípio importantíssimo. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida, parece que a gente mais apanha do que ganha, né? E Deus quer que você tenha uma vida de vitória. Que você, quando você orar, as coisas vão acontecer. Você repreender o inimigo, ele vai fugir. E você tem essa luta no casamento, a luta em casa, você tem problema aqui e ali, e parece que o inimigo está sempre, sabe? E não tem jeito. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, ou fulano aqui que é intercessor, ore por mim, porque o inimigo lá está fazendo uma arruaça na minha casa, está bagunçando na minha casa, ora por mim. Irmãos, não adianta orar. Tem a oração que vai funcionar por quê? Você não está sujeito a Deus, você não tem autoridade. Você está quebrando os princípios de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, agindo do seu jeito, não do jeito de Deus, não tem autoridade. Nós vamos orar sim, mas se você estiver debaixo da autoridade de Deus, aí resolve o problema, senão não resolve. Aí nós vamos então conferir a nossa vida, passo a passo, atitude por atitude, decisão por decisão, com a palavra de Deus. Amém? Quando você confere, está tudo direitinho, alinhado, o inimigo não vai poder, ele não vai resistir, ele vai fugir em nome de Jesus. Ali você não precisa nem gritar com ele, sabe? Porque não é grito que resolve, é a autoridade de Deus. Você pode ser que você só vai sussurrar, e ele vai sair correndo, porque você está debaixo da autoridade. O Salmo 91 fala sobre isso, mas usa uma outra figura. Ele usa a figura de um esconderijo, da proteção. Ele fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Como você pode descansar se o diabo ficar te apurrinhando o tempo todo? Não, mas é que agora você está no esconderijo, ele não pode te pegar e daí você tem toda a autoridade, e você descansa no Senhor, amém? Então você está no... O que é o esconderijo do Altíssimo, que a gente fala tanto, Salmo 91? É a obediência à palavra. Quem está obedecendo a palavra, está no esconderijo. E se está no esconderijo de Deus, o diabo não te pega. Se você desobedecer, você saiu do esconderijo, aí ele te pega. Se colocar um dedinho para fora, ele te puxa ali. Não, você tem que estar dentro do esconderijo, amém? É a obediência à palavra, aleluia. E você tem que obedecer, não só por obrigação, mas Deus vai gerando no seu Espírito Santo um prazer pela palavra. Quando ele gera esse prazer na palavra, a expressão bíblica para isso chama-se temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É um temor que não é um medo, mas é uma reverência, assim, é uma obediência reverente, mas ele é tão grande, tão bom e tão maravilhoso que eu não posso desapontá-lo, eu não posso obedecê-lo, e também eu não posso dar lugar para o diabo na minha vida. Não posso dar espaço para ele. Que diz em Efésios capítulo 4? Não deis lugar ao diabo. Como você dá lugar ao diabo, irmão? Quando você desobedece a Deus. Você deu espaço para ele. Deu espaço, ele vai te pegar em alguma área da sua vida. Mas quando você está na obediência de Deus, olha só a vida vitoriosa. Então nós temos aqui em Tiago capítulo 4, irmãos, há outros tópicos ou subtópicos que a gente podia trabalhar, mas eu acho que esse é o mais, acho que é mais marcante para nós nessa noite. Porque nós queremos aqui orar hoje. E nós vamos orar daqui a pouco, repreendendo todo espírito de rebeldia no seu coração. Toda atitude rebelde. Porque também há um espírito, alguma coisa que, sabe, parece que fica ali te corroendo e você acaba não sabendo como lutar com isso. Nós vamos expulsar em nome de Jesus, não repreender, mas você tem que se submeter a Deus. Se sujeitar a Deus. Amém, irmãos? Amém? Por exemplo, você, na sua vida profissional, tudo que você faz está de acordo com a palavra de Deus? Não, isso aqui não está direito, mas que está mais dinheiro. Isso aqui não está legal, mas é assim que todo mundo faz. Você perde autoridade. Você está desalinhado. E não adianta a gente orar para Deus abençoar no seu trabalho, nos seus negócios, se os seus negócios estão desalinhados com Deus. Uma vez conversando com o irmão, ele falou, pastor, eu estou abrindo um negócio assim, vai ser assim, começou a contar, irmão, mas... isso não está de acordo com a palavra de Deus, do jeito que você está falando. Mas é um bom negócio. É um bom negócio, todo mundo ganha dinheiro assim. Eu falei, irmão, você quer saber mais que o Espírito Santo? O Espírito Santo falou que não é bom negócio, você fala que é. Quem sabe mais aqui? Então ela quer saber mais que o Espírito Santo. Ele falou que não é bom negócio, falou que é. Tomara que esse irmão não vá em frente, porque ele vai ter problemas. É verdade, irmãos?
Não tem como. Sabe o quê? Porque a Bíblia diz assim, lembra? Fala assim, Deus se opõe aos orgulhosos. O que é orgulhoso? Eu não preciso obedecer a palavra, eu resolvo por mim mesmo, eu tenho capacidade, eu me viro, eu sou bom profissional, eu sou inteligente. Irmão, você não é inteligente. Você pode ser inteligente, mas sua inteligência não é maior que o diabo, não é maior que o poder do inferno, não é maior. Não, o inimigo vai te brecar em algum lugar. Você tem que estar debaixo da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós falamos aqui de obediência à palavra, não é obediência ao pastor, obediência à lei da igreja, obediência à palavra de Deus. Ah, se o pastor souber disso, se o irmão fulano souber disso, não é nós aqui. Você não presta conta para nós. É com Deus. E dele você nada esconde. Ele sabe quando você está obedecendo ou está desobedecendo. Não é verdade, irmãos? Tem como esconder dele? Não tem. Mas quando você está debaixo da obediência, às vezes até falhando algumas vezes, porque somos, às vezes estão, né? Nosso coração, às vezes pega umas peças aí que você, quando vê, já está dando uma mancada, mas você é humilde, você vai lá, Senhor, me perdoa. Eu saí da tua palavra aqui, eu falei que não era para falar, eu fiz o que não era para fazer. E aí você se volta, né, humildemente, e Ele te abençoa. Amém? Deus está sempre tratando a gente. Salmo 103 diz assim que como o pai se compadece de um filho, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Deus é um Deus de compaixão. Deus não é um carrasco. Deus é um pai, e um pai amoroso. Amém, irmãos? Amém, queridos? Mas eu falo de ser pai amoroso que Ele vai aceitar o erro, aceitar a desobediência. Ele quer que você seja obediente. Aleluia. Glória a Deus. Deus está então tratando, aqui Tiago ele vai falando, sabe? E na sequência, lógico, ele não para de falar também, né? E você precisa aprender a não julgar as pessoas. O orgulho te leva a pensar que você é melhor que os outros. O orgulho pensa, você começa a ser soberbo, né? A partir do versículo 13 ele fala que as pessoas, eu vou fazer tal coisa, vai dar certo, eu vou em tal cidade negociar. Fala, não, gente, não pensa assim não, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu vou até ganhar tanto dinheiro. Ele fala sobre isso, ele fala sobre essa soberba, essa arrogância, essa coisa assim, sabe? A pessoa ele acha que ele pode fazer por ele mesmo. Mas você não sabe. Olha só na sequência. Ele fala assim, você nem sabe se vai viver. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, irmão. Você não sabe. Como tem que ser então? Se Deus quiser, se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo, porque está tudo na mão de Deus. Amém? Se Deus quiser, humildemente, eu coloco diante do Senhor todas as coisas. É Ele que governa a nossa vida, irmãos. Nós vivemos um tempo que a rebeldia é até meio celebrada no meio dos cristãos. Porque entra um pensamento da pós-modernidade. Olha, eu sei que não dá muito certo o meu filho fazer isso, mas é assim mesmo. A moçada é assim mesmo, o adolescente é assim. Mas irmão, está errado, mas eu vou fazer o quê? Irmãos, tem que fazer o quê? Obedecer a palavra. Porque o inimigo vai chegar lá e ele vai ter espaço. E quando o inimigo tem espaço, ele sabe, irmão, ele não dá moleza. O que ele quer é isso mesmo, que você sai do esconderijo do Altíssimo, sai debaixo da obediência da palavra, aí começa a atacar, e você fala, não sei o que aconteceu, meu filho está tão longe de Deus, minha filhinha não sei o que lá, e tal. Irmãos, você quebrou a palavra, o inimigo venceu, né, irmãos? Mas você pode recuperar o que o inimigo roubou, amém? Como você pode recuperar? Através da obediência, da submissão a Deus. É por isso que nós queremos orar nessa noite, repreendendo todo espírito de rebeldia. Se você entende que há rebeldia, você tem que repreender e tomar uma atitude. Também não adianta rejeitar a rebeldia e continuar rebelde. Mas estamos falando rejeitar no sentido de você entender que há realmente algo espiritual forte dentro de você, que tem que ser hoje quebrado em nome de Jesus. Fiquemos em pé, nós vamos orar. Então nós vamos começar a clamar ao Senhor. Amém? Porque o Senhor trouxe você aqui, para você ser daqui vitorioso sobre Satanás. Olha, ele fugirá. Mas como já vai fugir, você vai se sujeitar a Deus, você vai ler a palavra, vai obedecer a palavra, e crer na palavra, aplicar a palavra, aleluia. E sujeitar-se a Deus é viver a palavra em nome de Jesus. Aleluia. O Salmo 1 que os irmãos já sabem de cor, com certeza, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não tem amizade com o mundo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de vez em quando, amém? De dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que
dá seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Deus quer que você prospere em tudo, amém? Tudo. Prosperidade total, mas vê lá, não anda no conselho dos ímpios, quer dizer, não tem amizade com o mundo, e tem prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Levante sua mão comigo agora. Eu quero ter prazer na lei do Senhor. Eu quero ter o temor do Senhor. Eu tenho um coração submisso. Eu não quero ficar gritando com o diabo, sabendo para ver o que acontece. Não preciso fazer essa guerra de gritaria. Não é isso não. Eu quero estar sujeito ao Senhor. Porque debaixo da obediência do Senhor, o inimigo nem vai chegar perto. E chegar perto, ele vai fugir. Não vai suportar a presença de Deus. Não vai suportar o poder de Deus. Essa é uma igreja vitoriosa. Você é vitorioso. O seu casamento é vitorioso. Seus filhos são vitoriosos. A sua família é uma família vitoriosa no Senhor. Da obediência da palavra. Vem Espírito Santo. Vem. Vem Espírito Santo. Porque é Ele que convence, né, irmãos? Ele vai começar a mostrar atitudes de rebeldia, atitudes de desobediência, atitudes de soberba, desculpas que você dá para não obedecer, desculpas que você dá para sair por outros caminhos, ou para ter uns atalhozinhos, para você não obedecer, mas o Senhor está trazendo você de volta agora, para que você possa ficar numa atitude de obediência total. E nessa obediência total você tem autoridade total. O inimigo não vai suportar, ele vai fugir. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, em nome de Jesus. Quebramos agora, Senhor, todo o poder do mal. Vem Espírito Santo. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, vem. Totalmente